Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para mim é uma grande bênção da parte de Deus poder me dirigir a você, inscrito aqui no canal, e você que assiste aos vídeos aqui do canal, deste que vos fala, Pastor Ricardo de Oliveira. Eu quero deixar um texto da Bíblia Sagrada para meditarmos acerca de uma grande verdade, a qual nós iremos falar aqui nesse vídeo, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de número 12, apenas um versículo, que diz-nos assim: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Texto bastante contundente este. De repente você nunca ouviu esse texto. Ah, mas isso está escrito na Bíblia? Está escrito. Vou repetir até onde eu li e acabei de ler agora. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4 e o versículo de número 12. O texto é enfático demais, é bem decisivo nas nossas convicções acerca do que é a salvação e de quem é o Salvador. Porque existe um grande engano na raça humana em depositar a sua fé. É claro que todos têm liberdade de depositar sua fé naquilo que quiser e em quem quiser. Eu não sou uma pessoa que eu condeno a pessoa a crer em uma determinada crença. Eu não sou um juiz. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para julgar ninguém. Eu não sou uma pessoa que estou aqui para condenar a prática de fé de ninguém. Não obstante, eu tenho as minhas convicções, e estas convicções elas estão firmadas, alicerçadas no estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e no decurso desses anos aos quais eu tenho me imbuído em estudar, em pesquisar, em ler acerca da Palavra de Deus e acerca também da teologia e também, por que não dizer, inteirar-me também acerca das outras religiões, as quais aqui no canal nunca fiz um vídeo para agredi-las. Esse canal não tem por intuito agredir nenhuma religião. Não temos aqui por intuito fazer debates para poder mostrar que nós estamos certos e que todos que creem ou seguem uma outra religião estão errados. Não é esse o intuito deste canal. Quando Deus colocou em meu coração para que nós criássemos este canal, foi para que nós pudéssemos expor a palavra de Deus, trazer temas de difícil compreensão, falando em termos bem simples e sem muita teologização, no termo bem popular, a fim de que as pessoas mais humildes, mais simples, assim como também as mais doutas, elas possam entender aquilo que estamos transmitindo aqui no canal. E este texto de Atos capítulo 4, verso 12, ele dá origem exatamente ao tema que Deus colocou em meu coração para este vídeo. Ou seja, o tema é: não há salvação em nenhum outro a não ser em Jesus o Cristo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Não existe nenhum outro nome. O texto é claro, à luz das Sagradas Escrituras, e esta mensagem ela foi falada aqui por Pedro diante do Sinédrio. Pedro e João, eles foram presos porque em nome de Jesus o Cristo eles operaram um milagre na porta do templo chamada Formosa, e eles foram presos e foram ao Sinédrio, e diante do Sinédrio, que era exatamente o Supremo Tribunal das causas do povo judaico, do povo judeu, tanto de cunho político como de cunho religioso. O Sinédrio era como se fosse um Supremo Tribunal, uma Suprema Corte judaica. Eles tinham muita autoridade, inclusive até o apóstolo Paulo, antes de ser o apóstolo Paulo, ele tinha autorização do Sinédrio para prender aqueles que fossem seguidores de Jesus Cristo.
E ele fez isso com muitas pessoas e consentiu inclusive no apedrejamento do primeiro mártir da igreja, que foi o diácono Estevão. E depois, claro, tem uma história, toda ela contada no capítulo 9 desse livro de Atos, que fala da conversão do homem chamado Saulo, e que nós o conhecemos como o apóstolo Paulo. Não houve uma mudança de nome, nós vamos fazer um vídeo ainda sobre isso. Não houve, alguns pensam que ele era Saulo e se transformou em Paulo, ou que era Saulo e passou-se a ser chamado de Paulo. Não, é uma outra coisa para um outro vídeo. Mas aqui em questão, quem está trazendo esta palavra é o apóstolo Pedro. Pedro, que é tido por muitas pessoas como sendo o primeiro papa da Igreja Católica Apostólica Romana. É ele próprio quem está dizendo isto aqui no capítulo de número 4 do livro de Atos, versículo 12. Ele diz que em nenhum outro há salvação. Se você deseja ser salvo, se você deseja a salvação oferecida por Deus, você a encontra na pessoa de Jesus. Jesus de Nazaré, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em nenhum outro nome há salvação. O próprio Cristo, nos evangelhos, ele declara que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que se havia perdido? A raça humana, a humanidade. A humanidade se perdeu no passado, estava perdida na época de Cristo, continua perdida ainda, mas muitos encontraram a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Muitos encontraram a paz interior, a paz que só Cristo pode dar, porque ele declarou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não turbe o vosso coração e nem se atemorize. Então Cristo, ele é o verdadeiro Salvador, o Salvador que traz a paz, o Salvador que traz a verdade, o Salvador que traz a luz, o Salvador que é o nosso alimento, o alimento da nossa alma é Jesus. Ele é a água da nossa sede, ele é o guia das nossas vidas, ele é o nosso sumo pastor, entre tantas outras coisas maravilhosas e gloriosas que ele é para nós. Então, não estamos aqui fazendo um vídeo para atacar ninguém, apenas queremos destacar esta preciosa verdade, que em nenhum outro há salvação. Só Jesus é quem salva. O único que é declaradamente, dentro das histórias das religiões em geral, não há nenhum líder religioso que eu conheça que tenha declarado-se ser o Salvador dos homens. Não há nenhum outro líder que eu possa aqui falar ou mencionar, caso eu quisesse, que declarou-se ser Salvador. É claro que existem falsos cristos, falsos profetas, e que o próprio Jesus de Nazaré, que é o Cristo, declarou que viriam. E viriam até mesmo alguns operando sinais para enganar as pessoas. Isso estaria sendo manifesto na história da humanidade e muitos seguem falsos cristos, mas o Cristo que seguimos é aquele que apareceu entre nós no século I da nossa era, que se manifestou entre os homens, que foi crucificado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte, está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, e é o nosso sumo sacerdote celestial. É a esse Jesus que nós nos referimos como sendo ele o único que é dado entre os homens que há salvação. Não há outro Salvador que venhamos a esperar ou que venhamos a receber, é somente Jesus. Então, eu espero que você desperte o seu espírito, a sua alma, e que você possa voltar-se para Jesus Cristo. Que você possa entender que por piores que sejam os teus erros, os teus pecados, por piores que sejam
as coisas erradas que você pratique, não importa. O teu pecado, os teus erros jamais serão maiores do que o perdão e a salvação oferecida na pessoa de Jesus. E o mais importante de tudo, você não precisa pagar nada. Isso é grátis. É dado pela generosa graça de Deus. É dado pelo amor que Deus tem por você, por mim e por todos. Então, apropie-se já desta grande bênção que é ser salvo pela pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Faça isso. Aonde você estiver, arrependa-se dos seus pecados, curve sua cabeça, faça uma oração, ou no seu pensamento, eleve-o a Deus e peça perdão pelos teus pecados, pelos teus erros, e você vai começar uma nova vida em Cristo Jesus. Isso eu posso garantir, porque Jesus, ele tem tido misericórdia da minha vida, ele tem estendido sobre mim o seu manto de misericórdia e tem perdoado os meus pecados, e eu todos os dias, quando eu acordo, eu peço a Deus a graça de ter sempre a humildade de reconhecer que eu não sou nada, não posso nada, mas Cristo é tudo. Que Deus te abençoe. Inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho quando se inscrever, dê o like e que Deus possa abençoar tua vida. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom.